Fábio, já entrando um pouco sobre o programa da TV... Que história é essa, Porchat? Que história é essa, Porchat? Você sempre brilha muito, né? Isso é muito legal. Nos teus espetáculos, na Porta dos Fundos e tal. Na TV agora, nessa nova proposta, as pessoas aqui brilham e você faz isso de uma forma incrível. Porque, que bom. Assim, há a tua interferência que deixa a história ainda mais engraçada, mas você deixa as pessoas ali. E às vezes, assim, vou confessar como telespectador, de repente um artista, alguém que a gente nem, assim, ligava muito ou que não tinha tanta afinidade, você fala, poxa, que legal esse cara. Tem uma história divertida, Exato. né? É exatamente isso. Pra mim, o programa funciona se aquelas pessoas forem bem. Não adianta a pessoa falar assim, poxa, adoro você no programa, mas as histórias são ruins. Pronto, acabou comigo. Então, até quando alguém comenta assim, fulano, não achei que foi bom, eu levo como uma ofensa pessoal. Eu falo, a culpa foi minha. Eu que tinha que ter deixado fulano brilhar. Eu tinha que ter feito um jeito daquela história ter se sobressaído. Porque é isso, são 3 famosos e 3 pessoas da plateia que contam histórias das mais diversas. Eu ouço as histórias todas antes, eu sei delas todas antes, eu aprovo elas junto com uma equipe, lógico. Paula Miller, redatora final, junto comigo. Então a gente ouve tudo aquilo porque eu preciso ter noção do que eu vou fazer pra poder ser o flanelinha de história. Porque tem gente que... Deixa solto. que não sabe contar a história direito, tem gente que é truncado, esquece no meio da história, conta a história que às vezes tá claro na cabeça dela, mas não tá pro público. Às vezes a pessoa fala, a gente tava lá, eu falo, peraí, quem é a gente? A pessoa, sim, eu e minha mulher e meu pai. Tá bem, continua. Então eu tenho que organizar e ter uma cabeça um pouco do público, de será que o público tá entendendo a história tá interessante pro público, e uma cabeça de Fábio, comediante, que tá ali fazendo umas intervenções, brincando, mas também sem querer aparecer mais que a pessoa. Mesmo as histórias que eu vou contar, que eu conto ali, eu fico sempre muito preocupado de não parecer que eu tô competindo com a pessoa. Então, a pessoa conta uma história de que um dia ela foi barrada sei lá, no aeroporto. Eu falo, eu também fui. Pra não parecer que eu tô querendo... Não é competir, é sempre pra pegar o gancho da pessoa e falar, a sua história é tão interessante que me gerou essa observação aqui. Então, realmente, eu fico bem atento ao que aquelas pessoas estão falando. E pro programa, como o programa é gravado, eu acho que isso até é fundamental, porque a gente grava como se fosse ao vivo, mas a gente consegue na edição cortar uns pedacinhos, a gente consegue, às vezes a história ficou um pouquinho mais longa do que precisa, corta fora, porque o legal é que as pessoas assistem e falam, cara, como foi boa a história do Marcos Mion, nossa, como foi boa a história da Xuxa, é isso que eu quero. E tem funcionado. Tem funcionado super. O programa foi desenvolvido e pensado para TV fechada, né? Para o GNT, onde ele estreou em 2019. E ele foi fazendo tanto sucesso, assim, de público, de crítica, que a TV aberta pensou em colocá-lo lá. Houve uma experiência em 2020, ano de pandemia, deu super certo, e aí em 2021, porque não tinha o mesmo formato, porque pensa, é tão doida essa pandemia, eu estreiei o programa em 2019, 6 meses. Nunca mais eu consegui fazer ele como eu pensei. Caramba. Porque em 2020 eu fiz tudo virtual, em 2021 eu fiz sem plateia, e em 2022 eu tô fazendo com número de plateia reduzido e com máscara. Agora é que eu vou começar, em junho eu vou começar a gravar sem máscara, com a plateia lá presente, então... Mas isso tem um lado positivo também, né? Tem, porque ele tem funcionado de diversas formas. Meio que foi moldando algo muito forte, né? Exatamente. Porque no fim, ele é um programa muito simples, né? Vamos sentar em volta da fogueira e contar a história que nem nossos antepassados faziam. Exato. Mas agora eu acho que o programa vai ao ar na Globo, mostra a força das histórias. Sim. E as pessoas continuam assistindo. Meu medo era esse. Será que ouvir história forte o suficiente para vencer a concorrência, que vai mostrar coisas, sei lá, polêmicas e algum tipo de coisa que pudesse... E super. O programa é líder de audiência, o programa vai super bem, não é ameaçado na audiência. Ou seja, as pessoas queriam... É uma coisa que eu acho que eu percebi intuitivamente, que as pessoas estão cansadas de... brigar, de tragédia, de ver política, ninguém aguenta mais política, e a pessoa só quer, na quarta-feira à noite, terminou o futebolzinho dela, ela quer ver um negócio divertidinho pra ela dormir, entendeu? Ela quer entrar ali no GNT, botar um negócio, dar uma risadinha e descansar. Não quer ficar vendo pessoas levantando bandeira. É ótimo que hoje em dia a gente tenha tantos espaços para que as pessoas lutem, falem, reivindiquem.
Mas quem quer vai atrás. Né? Vamos deixar também um espaço para quem quer só ouvir uma bobagemzinha boa, quem quer só dar uma risada despretensiosa, assim. Sim. Eu acho que o programa é despretensioso. A minha única pretensão com esse programa, eu digo isso. Eu quero que isso vire uma referência de história para as pessoas. Sempre que alguém... E acho que tá acontecendo. Quando as pessoas ouvem alguém contar uma história, as pessoas já falam, você tem que ir lá no Porchat contar essa história. Sim. Eu quero que isso se transforme e se solidifique. Aconteceu... Isso que você está falando já aconteceu, porque às vezes eu escuto alguém contando história, aqui, por exemplo, e aí eu já penso nisso, como é que seria isso lá no teu programa. E uma outra coisa também que acontece, vou te contar, é assim, na época do Jô, principalmente no SBT, na Globo, tal, no início da Globo, no outro dia as pessoas comentavam. Perfeito. Com o teu programa acontece isso. Cara, você viu o que a Juliana... Você viu o que... É muito legal isso. O Velda que teve aqui, a galera dos melhores. Você viu o que eles falaram? Tal. Então, assim, é legal isso, porque você percebe que tá funcionando. Exato. O Jô era o YouTube da época, Exatamente. Né? Acontecia no Jô, todo mundo, meu Deus, você viu. E esse era o meu medo inicial também, porque eu tinha tido um talk show, e no talk show você quer que a pessoa comente alguma coisa, sei lá, polêmica que ela já falou, você fica tentando reviver alguma coisa que ela já disse e tal. E eu não estava muito querendo isso. Então, quando eu fiz o Que História é Essa, Porchat, o meu medo é, será que as pessoas vão disseminar histórias assim como elas disseminam polêmicas? Será que isso vai acabar viralizando? E quando teve a primeira história que viralizou, que foi da menina que entrou de penetra na festa do Luciano Huck, quando viralizou e tava na capa de todos os portais e tal, eu falei, olha que legal, não precisou ter nada... uma opinião controversa para chamar a atenção. Só uma história legal, esquisita, estranha, engraçada, funciona. Surreal, né? E isso tem acontecido. As pessoas têm comentado as histórias. E aí o programa é um sucesso no Globoplay. Ele é um dos mais assistidos. Ele é um sucesso no Spotify. As pessoas ouvem muito o podcast do programa, que na verdade é o programa em áudio, né? As pessoas ouvem no carro, lavando louça, no trabalho. Muita gente fala assim, eu não consigo mais ouvir, porque eu fico dando risada no trabalho, as pessoas vêm perguntar o que está acontecendo. Então é isso, o programa começou a ser ouvido e extrapolar aquele lugar ali, né? Muito bom.